Como é que rola Olha, isso? o Rafael grava o primeiro disco, né, com 7 cordas de aço tradicional. Né, e ele, um dia, tinha um bar em Botafogo chamado Flor da Noite. Flor da Noite, em homenagem à música do Radamés. Sim, sim. E esse bar que funcionava a cooperativa dos músicos em cima, na casa, e tinha uma espécie de porão assim, onde era o Flor da Noite. E aí os músicos se encontravam ali, virou um ponto de encontro. E um dia o Luiz Otávio Braga apareceu lá com um violão de 7 cordas feito pelo Sérgio Abreu. Um violão que era um violão clássico. Sim. E o Rafael experimentou aquele violão e ficou doido. Ele resolveu que queria um violão de 7 cordas daquele. Só que o Sérgio Abreu não fazia essas coisas, né? assim, experiências fora do universo da guitarra clássica. Sim. Ele tinha feito, o Luiz conseguiu convencer ele a fazer aquele ali, e olhe lá, com muita dificuldade. O Sérgio, o próprio Sérgio que preparou a 7ª corda, foi uma coisa feita assim, muito como exceção, para ajudar a equilibrar o naipe de violões da Camerata Carioca. Né? E então, o Rafael, né, com que começa a procurar quem é que é o cara para fazer. E tinha um cara que trabalhava, inclusive, fazia violões em parceria com o Sérgio Abreu, o Mário Jorge Passos, né? Faziam os violões Abreu e Passos, né? Que era um violão, também tem ótimos violões. O Mário Jorge, ele vai procurar um Mário Jorge. Isso acontece, basicamente, na mesma época que eu, através do Joel Nascimento, um dia, Joel dava plantão às sextas-feiras no Instituto Médico Legal, e a gente saiu na hora do almoço, eu passei lá, ele me deu uma carona, a gente subiu, fomos a Santa Teresa na oficina do Mário Jorge Passos. E aí eu queria fazer uma escala afinada para o cavaquinho, porque o meu cavaquinho tinha um timbre bonito, mas a escala não afinava. A escala não afinava. E aí o Mário Jorge fala, vamos fazer isso aqui, mas vamos modificar mais também isso e aquilo, que você vai ver que vai melhorar. E na mesma época o Rafael está lá, e o Mário Jorge conversa com o Rafael, né, e que o Rafael queria um violão com o qual ele pudesse fazer acompanhamentos que não dependesse de acompanhar sozinho com o violão, né? Quer dizer, que fosse bom de acompanhamento e, ao mesmo tempo, ele pudesse ser solista, né? Era um instrumento que resolvesse essa coisa, que abrisse essa possibilidade para ele. O dia que ficou pronto, o primeiro violão de 7 cordas de nylon, feito pelo Mário Jorge, que era um violão com tampo de cedro, justamente para ser um bom violão de acompanhamento, quer dizer, para não ficar com aquele som de guitarra clássica, como era a ideia do violão do Sérgio Abreu. São duas ideias muito diferentes. O Rafael, a gente tinha uma gravação às 9h da noite no estúdio Musidisc ali na Lapa, e o Rafael chega não com um violão, mas carregando 2 violões, e doido para mostrar o violão, que tinha ficado pronto. Ele pega o violão e ele não quer largar aquele violão. Assim, não, Rafael, a gente vai gravar com 7 cordas de aço. Não. Aí a gente gravou umas bases e tal, aí foi liberando os músicos, e tinha uma música, né, que era uma música, era um disco do Nelson Sargento, né, aquele Encanto da Paisagem, eu era o produtor, junto com o Katsunori Tanaka, o Beto, e arranjador do disco, né, e tinha aquela voo de boteco em boteco, bebendo a valer, do Nelson de Boteco, que o resto da base foi dispensado, já tinha acabado, e era só o Rafael com uma caixa de fósforo. Eu falei, Rafael, bota esse violão aí. Vamos gravar esse violão novo. Ele ficou doido, né? Que era tudo que ele queria, era tocar naquele violão. Ele estava tocando o outro porque não tinha jeito, né? Aí então a gente grava, aquela gravação é no nascedouro do violão, né? E ele, vamos dizer assim, a estreia daquele instrumento. A estreia daquele instrumento, e ele já tendo um monte de ideia ali
do que ele ia render ali em cima daquela... Aquele manancial de coisas. Isso aí, olha, a gente está falando de uma coisa que é de junho de 1986. 86, 86, quando a gente grava o Encanto da Paisagem. Não tinha nem saído o método ainda, o método de 88. Não. Pois é, as melhorias do cavaquinho, a escala afinada do cavaquinho fica pronta em novembro de 85, o violão do Rafael fica pronto aí em junho de 86.